Olá, meus queridos alunos, como estão todos? Muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Hoje nós vamos iniciar o terceiro módulo do curso Jovem Agricultor Aprendiz. Vamos para o Gestão Rural 2 com um assunto extremamente importante para a nossa vida. Como seres humanos, a gente precisa entender esse recurso maravilhoso que é o solo. O Enem também adora cobrar essas questões, todo ano eles buscam questões relacionadas a manejo de conservação de solos, erosão, nutrientes, então tá na nossa praia. Sejam todos bem-vindos. Então hoje o assunto será solos. E o que é um solo? Da onde que vem o solo? Então, se a gente fazer essa pergunta, as pessoas sabem responder? Da onde que vem a terra? Ué, prof, mas a terra não estava sempre aqui? Não. No início de tudo, nosso planeta Terra, ele tem mais de 4,5 bilhões de anos. Então, imagine quanto tempo que ele se preparou para poder nos acolher aqui, Então, no início, o planeta Terra não tinha terra. Ele era apenas um sistema rochoso, onde que não existia gases respiráveis, Só gases tóxicos. E depois de milhares e milhões de anos, ele foi se transformando até conseguir ter o seu oxigênio mais respirável, os gases bons, começaram a dar lugar aos ruins que estavam aqui e começaram a ter plantas, os primeiros seres vegetais que estiveram aqui foram as algas, Tudo começou no mar, para depois de muito tempo de preparação chegarem os animais e depois o ser humano, Então tudo começou com o reino mineral, depois evoluiu, as condições para abrigar o vegetal, depois o animal e depois o homem. Muito bem, mas então, de onde vem o solo? A terra vem das rochas, da decomposição das rochas. É isso que a gente vai ver com detalhes hoje. Então, vamos pensar nessa importância, Primeira coisa, qual é a importância do solo? O solo é o sistema que abriga as espécies vegetais e dá condições à sobrevivência dos animais e dos seres humanos. Então, sem ele, nada seríamos, Muito bem. Então, é uma camada superficial da Terra, E essa camada, então, encontra-se um substrato de matérias orgânicas capazes de gerar a vida vegetal, num ambiente aberto, e tudo isso ocorre através do intemperismo das rochas. Intemperismo, então, seria a transformação da rocha em solo, Então, lá a gente tem o intemperismo físico, intemperismo químico, que vocês já devem ter ouvido falar na escola, mas que também a gente vai abordar aqui. Então, o solo, ele é um recurso natural, muito importante também para a questão dos ciclos, tanto da água quanto do ar, do oxigênio. Então, o solo vai sustentar as florestas, as construções necessárias, o armazenamento da água em que bebemos, através dos lençóis freáticos, é através dele que as plantas vão se nutrir, E que essas plantas vão conseguir produzir o oxigênio tão importante para nós. Então, veja, o solo, ainda de ser o fator mais importante de gerar vida nesse planeta, ele ainda vai promover todos os ciclos biogeoquímicos, como o ciclo do carbono, o ciclo dos nutrientes, que a gente vai ver logo a seguir. Muito bem. Então, quais são as funções do solo? Gente, é demais,
ele vai sequestrar o carbono, que a gente fala tanto, né? Quem promove o sequestro de carbono no planeta, né? Através das plantas, através da ação dos micro-organismos que estão nesse solo. Ele vai purificar a água, vai regular o clima, vai fazer a ciclagem dos nutrientes do solo. É a nossa herança cultural, né? Serve de artefatos para várias coisas, né? Construção, telhas, a cerâmica, fonte de recursos naturais, regula a questão das enchentes, mil funções para o nosso querido Sol. Bom, então, quem que estuda tudo isso, né? Então, veja, cada área tem os seus setores importantes de estudo. Então, quem estuda os solos é uma ciência, né, que a gente dá o nome de pedologia, né? Pedologia, então vamos apelidar a ciência que estuda os solos. Vai estudar toda a questão da identificação, formação, classificação, o mapeamento. E essa área da pedologia, ela vai dar suporte às ciências de agronomia, geografia, geologia, ciências ambientais, tudo isso daí, né? Então, quem for estudar agronomia ou alguma dessas que eu citei, vai passar pela pedologia. A luz não tá muito legal, mas depois eu vou estar passando esse material bem legalzinho para vocês, tá? Então, lembrando, os solos, eles ocorrem através da decomposição das rochas, né? Da rocha-mãe. Então, vamos pensar assim, debaixo desse solo que a gente hoje vê, nós temos uma rocha-mãe. Cada região tem a sua rocha-mãe. E vocês imaginam qual é a rocha-mãe nossa? Tcharam! Sabe aquela pedra de calçamento? Ou que a gente chama de pedra brita? Então, essa aqui é a nossa rocha-mãe, o basalto. O basalto está aqui, nesse planalto, né, que vai daqui até Guarapuava, daí depois ali já não teve mais o derrame de lava basáltica, que a gente já vai conversar na sequência. Então, de Guarapuava, onde que começa a descer a serra, a gente pode ver aqueles paredões que não é mais basalto. A gente já enxerga uma rocha diferente, que é o arenito, né? Então, veja, o basalto, a nossa rocha-mãe, prazer, alunos, basalto, maravilhoso, nossa rocha-mãe, ele vai dar origem ao nosso solo argiloso, tá? Enquanto que um arenito vai dar origem a um solo argiloso, que é o caso de, vamos dizer, regiões do Rio Grande, Santa Catarina, Ponta Grossa, né? Norte do Paraná, tem umas regiões que tem mais arenito, beleza? Então vamos lembrar, no início de tudo, né, não existia o solo, era apenas um sistema rochoso que foi lentamente se degradando pela ação do clima, né, das chuvas, o vento, processos silíceos que a gente já vai ver a seguir, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a formação do solo. Formação do solo também se dá o nome de pedogênese, né? Que é o processo então que vai constituir o solo. Depois vocês vão ver isso bem com calma. Eu vou dar uma passadinha para o vídeo não ficar longo, tá? Como que isso vai acontecer? Então vamos aqui para a parte mais simples. No início de tudo, então, essa rocha ela é bruta, né? Todas as rochas, no caso, no início, estariam brutas. Com a ação da chuva, do calor, do vento, né? Os agentes da natureza, né? Da temperatura, começam a causar fissuras nessa rocha. Com essas fissuras, já começa a acumular mais água, começa a criar os líquens, musgos, né? Os serizinhos ali vegetais, né? Daí vem a questão da matéria orgânica, a decomposição dessa matéria orgânica
pelos micro-organismos, começando então a iniciar um solo com mais plantas rasteiras, e esse solo vai decompondo e vai evoluindo até um solo orgânico, um solo com condições de ser cultivado, né? Que a gente chama hoje um solo agricultável. Muito bem. Então, quais são os fatores de formação do solo? Isso daqui, gente, para o Enem é essencial. Então, a ação do clima, né? Vento, chuva, né? O calor. A ação dos organismos, os micro-organismos, né? Fungos, bactérias, aí entram as minhocas, os tatuzinhos, as topeiras, né? Do minúsculo até os seres maiores que habitam o solo. O material de origem, que aí a gente vai ver logo na sequência as rochas, mas vamos pensar. Um arenito, ele é muito mais poroso, muito mais molinho para se decompor do que um basalto. Então, no caso, esse solo vai formar antes do que esse, né? Então, depende do material de origem, que a gente vai estar vendo as rochas. E o relevo, né? Pense, um lugar que tá plano, ele vai decompor mais rápido do que uma montanha. E o tempo, que é um fator importante, gente. Veja bem que interessante isso. Quanto tempo a natureza leva para formar 1 centímetro de solo? De 100 a 400 anos. É muito tempo, né? É mais que uma vida nossa para formar 1 centímetro. E se a gente adotar ações incorretas com esse solo, por exemplo, deixar ele descoberto, ou tacar fogo, ou patear demais, né? A gente vai estar destruindo muito mais rápido. Imagine em um ano um solo descoberto, ele vai destruir muito mais que 1 centímetro. Então, o que a natureza levou 400 anos, talvez, para criar, a gente, em questão de um ano, termina mais do que isso. Então, a gente vai entrar logo para os cuidados que devemos ter. Então, estamos quase encerrando essa parte. Perfil do solo, gente. O que é o perfil, né? Perfil é um conjunto, né? O meu perfil, ó lá, tem os olhinhos, nariz, boca, queixo. Mesma coisa o solo. O solo vai ter um perfil e ele vai ter os horizontes. Então, vamos lá? Vejam bem. Embaixo é a rocha-mãe, né? Então, ela vai estar sempre ali. Depois, acima da rocha-mãe, a gente já vai ter um horizonte que começa a fragmentar. Quando a gente encontra aqueles pedaços de cascalho solto no meio da roça, então, o que aconteceu? Essa rocha-mãe ela já começou a se fragmentar. Acima dessa rocha fragmentada, geralmente, porque isso aqui não é uma regra, tá? Nós temos o subsolo, que é aquela camada de solo mais clara. É muito importante para a infiltração da água, a questão das raízes, só que ela quase não tem nutrientes. E acima dela, sim, que a gente tem um solo com mais matéria orgânica, com mais nutrientes, com mais vida, que é o que a gente chama de solo agricultável, né? E acima dele, a cobertura, beleza? Então, agora, nós vamos parar por aqui, para não ficar muito longo. A prof vai passar um material legal, bem explicadinho para vocês. Vocês vão fazer algumas atividades sobre isso, vão se orientar. E depois nós vamos, na sequência, né? Nós vamos ver os tipos de solo, né? Como se chama o nosso solo originado do basalto, né? E os outros originados de outras rochas-mãe. Vamos ver como que isso está distribuído no Brasil. Vamos falar sobre a questão da preservação do solo, né? Os tipos de erosão que o Enem cobra muito também. E daí a gente depois entra nas rochas, minerais e nutrientes, beleza? Então fiquem comigo que o material já chega aí. Qualquer dúvida, vou estar com vocês o dia todo. Beijo, tenham um ótimo dia.